Muito bem, pessoal, uma vez estudadas aí a anulação e a revogação dos atos administrativos, nós iremos estudar aqui algumas outras formas de extinção, de retirada dos atos do mundo jurídico. É legal que tem sua importância em provas, mas a importância, ela é, vamos dizer assim, acessória se nós compararmos com a anulação e com a revogação. Nós vamos falar aqui nesse bloco, meus amigos, da contraposição, da cassação e da caducidade dos atos administrativos. E aqui, pessoal, pela importância em provas, né, nós iremos tomar aqui um breve tempo, né, um intervalo de tempo bem curto, para que a gente possa endereçar aqui as principais características destes desfazimentos de atos. Bacana? Então venham aqui comigo na tela, pessoal. A gente já tinha até comentado anteriormente em outros blocos, né, mas é importante a gente reforçar aqui estas três situações, essas três hipóteses, formas de extinção do ato do mundo jurídico. Muito bem, olha só. Quando eu falo em cassação, meus amigos, quando eu falo em cassação, lembrem-se, né? Pense num amigo seu que teve a carteira de habilitação cassada. Pense lá em um restaurante, né, que, enfim, descumpriu norma da vigilância sanitária e ele teve o alvará sanitário cassado. Tá legal? A cassação, meus amigos, ela tem um caráter de punição. Por quê? O que acontece? O beneficiário do ato administrativo deixou de cumprir os requisitos que deveria atender, né, para continuar usufruindo dos efeitos daquele ato. Tá legal? Então, né, os exemplos são os mais variados. Você recebeu ali, vamos supor, recebeu ali uma licença, recebeu lá, por exemplo, uma autorização para a posse de arma de fogo. Bacana. Um dos requisitos lá da autorização da posse de arma de fogo era que você, enfim, preenchesse lá tais requisitos, né, e comprovasse todos os anos o atendimento àqueles requisitos. Bacana. E a partir de determinado ano, você para de comprovar, você para de atender aqueles requisitos. Meus amigos, a partir daí, aquela autorização será cassada. Tá legal? O destinatário deixa de cumprir requisitos que deveria continuar atendendo. Bacana? Isto é a cassação. E amigos, a cassação não se confunde com contraposição, não se confunde com caducidade. E também não se confunde com anulação. Tá? É bom que se diga. Quando a gente fala em anulação, o ato foi praticado, mas dentro daquele ato já tem um vício, já tem um defeito. Legal? Que torna aquele ato inválido. Aqui na cassação, meus amigos, não é isso que ocorre. Na cassação, o ato administrativo foi praticado, né, estritamente de acordo com a lei. Então, na prática daquele ato não há nenhum defeito, não há nenhum vício, mas com o passar do tempo, o beneficiário daquele ato vai lá e dá mole. Né? Não é uma ilegalidade na prática daquele ato, então não é anulação. Legal? É mesmo a cassação em virtude dessa circunstância específica, destinatário descumpre requisito. Bacana? Muito bem. Nós temos ainda aqui a contraposição. Legal? A contraposição é o seguinte: eu pratiquei um ato A, né, em determinada data, mais para frente eu vou lá e pratico um ato B. E o que vai acontecer? O ato B, ele tem efeitos contrapostos, efeitos antagônicos aos do ato A. Então, o ato A acaba sendo extinto mediante contraposição. Bacana? Querem um exemplo? Exemplo clássico, né, da doutrina que já havia aparecido em prova também. Olha só, eu pratiquei um ato, um primeiro ato aqui de nomeação do servidor público. Bacana. Pratiquei esse ato de nomeação lá em 2010. Beleza. Chegou lá em 2020, legal? Chegou lá em 2020, eu pratiquei um segundo ato, que é o ato de exoneração. Tá legal? O ato de exoneração, ele é antagônico, ele gera efeitos contrapostos ao ato de nomeação, contraposição. Bacana? Para a gente fechar aqui, caducidade. Caducidade. O que acontece? A gente fala que o ato caducou. É isso aí.
Eu pratiquei um ato administrativo, né, e o ato é válido, né? Quando ele foi praticado, ele estava ali, ó, redondinho, né, não tinha nenhum vício, nenhum defeito, né? Estava tudo certo com ele. Mas o que aconteceu foi que as normas jurídicas, as leis se alteraram. Tá legal? E aquele arcabouço, aquela legislação que deu respaldo para eu praticar aquele ato, ela mudou. E hoje ela não mais dá amparo, não mais dá respaldo para aquela situação. Tá legal? Então o que aconteceu? É que, em virtude dessas mudanças normativas, aquele ato que eu havia praticado, ele caducou. Legal? Um exemplo, né, também que aparece muito, imagine aí, um particular, né, ele recebeu ali uma autorização, uma permissão para usar determinado bem. Bacana? Muito bem. Passados alguns anos, surgiu uma nova lei que impedia o uso daquele bem público. Então, o que aconteceu? O ato de concessão, o ato de permissão de uso de bem público, ele caducou em virtude da superveniência, do surgimento de uma nova lei, de uma nova norma jurídica. Bacana? Então é isso aí. A caducidade diz respeito à superveniência de norma jurídica que torna inadmissível, insustentável a situação anterior, né, a situação jurídica anterior, sob a qual o ato foi praticado. Bacana? E agora nós vamos costurar tudo isso que nós já estudamos, a cassação, contraposição e caducidade, com a anulação e revogação, para a gente ter aí esse panorama completo do desfazimento dos atos administrativos. Tá legal? Então, a anulação, o ato que é praticado, ele é inválido, ele tem um defeito, tem um vício. Bacana? No momento em que ele foi praticado, ele já tem esse vício. Na revogação, o ato é válido, mas inconveniente ou inoportuno. Bacana? Já na cassação, o beneficiário do ato deixa de cumprir requisitos necessários. Né? Na contraposição, novo ato com efeitos contrapostos, antagônicos ao anterior. E a caducidade, surgimento de nova norma jurídica que torna insustentável situação anterior na qual o ato foi praticado. Bacana? E com isso, meus amigos, a gente encerra aqui esse bloco no qual nós diferenciamos a cassação, caducidade e contraposição de outras formas de extinção dos atos administrativos.